Olá pessoal, tudo bom? Então vamos começar o nosso conteúdo teórico, tá? Do estágio de atenção primária à saúde. Vou pedir para vocês abrirem os slides da aula Medicina de Família e Comunidade, que eu enviei para vocês, tá? Juntamente com esses slides, eu enviei também slides de aulas que eu fazia alguns anos atrás, depois com a mudança de currículo, tá? E aí vocês já tiveram conteúdo teórico de atenção primária ao longo da graduação, né? Então, eu acabei retirando isso das aulas que eu faço normalmente, tá? No estágio. Mas eu sempre envio para os alunos, porque ali é uma forma de vocês rememorarem o conteúdo teórico de atenção primária à saúde, da estratégia de saúde da família, tá? Então, eu enviei, além desses slides que eu vou comentar hoje, slides de atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família. Tem ali também dois grupos de slides, tá? Duas aulas que eu fazia sobre leis do SUS, que também há alguns anos que eu não faço mais, mas isso sempre caía nas provas, é um material que cai em concurso, tá? Então eu enviei essas aulas e também enviei um arquivo explicando essas aulas, tá? Então fazendo realmente um resumo, tá, dos slides sobre essa questão das leis, tá? Então tem a Lei 8080 do SUS, a Lei Orgânica da Saúde, a Constituição Federal, tá? Tem a Lei 8142, eu também comento sobre o Pacto pela Saúde, tá? Então isso tudo eu vou enviar e uma explicação, então basta olhar os slides e ler o texto pequeno que eu enviei, tá? Eu também tenho um texto de apoio para essa aula de hoje, que com a turma anterior eu acabei fazendo isso, tá? Como a gente não sabia ainda como é que ia ser essa questão, eu optei por escrever um texto para explicar, e aí então eu vou enviar para vocês também, mas eu acho que fica melhor mesmo uma gravação, então por isso que eu tô gravando agora, tá? Essa aula, tá bom? Mas tem o texto de apoio também para a aula, tá? Então, essa semana vai ser o nosso enfoque aí, a medicina de família e comunidade, atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família, na nossa questão teórica aí. Tá? Então, a gente pode passar o primeiro slide, que é ali um plano de aula. Temos ali no terceiro, né, uma família, a família de Botero. E aí, pra gente relembrar, então, né, onde é que se insere essa questão da medicina de família e comunidade? Então, a gente tem a atenção primária à saúde, que é um modelo de atenção, é uma forma de organizar o meu serviço de saúde. Então, a gente poderia relembrar aqui dois polos de atenção à saúde. A gente tem um polo da atenção primária à saúde, onde todo o sistema é organizado a partir da atenção primária, como é aqui o SUS, como é o sistema de saúde britânico, o sistema canadense. E a gente tem um outro modelo de atenção, que é o modelo médico especializado, que a gente pode falar então também do serviço privado no Brasil. Então o Brasil tem um modelo misto, né? O modelo americano também é esse modelo médico especializado. Então a atenção primária é um modelo de atenção, é um jeito de organizar o serviço, né? A gente tem a estratégia de saúde da família, que foi como o Estado brasileiro optou, é um programa de Estado, então de como eu vou adaptar ou implantar o serviço de atenção primária no meu país, né? Uma estratégia de Estado. E a medicina de família e comunidade é a especialidade que lida com essa ferramenta da atenção primária. É o médico que está mais capacitado para estar atuando na atenção primária, né? Ali tem no próximo slide, né, um histórico ali, né, como é que foi se consolidando a medicina de família, tá? Eu vou pular essa parte. E aí a gente passa então para as competências do médico de família, tá? A maior parte desses comentários que eu vou fazer estão no livro de medicina de família, que é o livro do McWhinney, tá? Que é um médico inglês, enfim, né? Mas é o pessoal de medicina de família do Canadá, tá? Esse livro tem lá no ambulatório, tá? A gente tem uma biblioteca lá no ambulatório, né? Com alguns livros para os alunos, né? Retirarem, enfim, tá? Então é um livro que tem uma parte clínica, né? Que é interessante, mas é bem básica, e tem uma outra parte que fala especificamente da medicina de família, que é bem interessante, tá bom?
Então, a primeira coisa, né? O médico de família, ele deve aprender a lidar com problemas não diferenciados. Então, enquanto que quando você está na especialidade, né? Você está recebendo um paciente que já tem um tempo de doença, né? Que já foi investigado, que já fez diversos exames, já passou por outros médicos, muitas vezes já tem um diagnóstico, né? Então, esse é o retrato da especialidade. Na atenção primária, você ainda não tem essa evolução no tempo, né? Porque a doença, ela precisa do tempo para ela adquirir a sua forma, para ela se mostrar como ela é, né? A gente está observando isso aí com essa doença nova, né, do coronavírus, né? De quantas incertezas que tem, né? Então, a atenção primária é um pouco parecido essa questão, porque a gente está pegando um problema que ele está surgindo, né? E também não existe uma separação de qual é a área do conhecimento que pode me ajudar melhor com esse quadro, né? Então, enquanto que às vezes, né, os pacientes podem pensar, não, se eu tenho uma dor no peito, eu vou no cardiologista, ou tenho uma dor na barriga, então acho que eu vou num gastro, né? Em geral, na atenção primária, os pacientes, os sintomas ainda se confundem, né? Então, não tem assim uma área específica de o que pode ser, né? Então, os problemas ainda estão se apresentando, tá? E eles podem estar misturados de vários órgãos, né? E várias especialidades, tá? Então, é um problema que a gente chama de não diferenciado. Então, o médico de família, ele deve saber lidar com essas incertezas, tá? O médico de família, ele também procura entender o contexto da experiência com a doença. Qual que é o contexto em que isso está acontecendo? A gente procura trabalhar muito isso no nosso estágio prático, né? Então, claro, não sabemos se vocês vão ter a oportunidade, mas é sempre interessante fazer esse exercício, né? O contexto é a gente entender assim, o que está em volta, né, dessa doença ou dessa experiência com a doença que vai interferir na evolução desse problema, tá? Só lembrando aqui da experiência com a doença, a gente traduziu isso do inglês illness. Não sei se vocês já se depararam com esses conceitos, né, de illness e disease. Então, os dois traduzindo para o português é doença, certo? Mas illness é a experiência com a doença. Então, illness é uma experiência subjetiva. É o que o paciente ele sente, né? E disease é a doença propriamente dita. Então, na atenção primária, a gente lida muito com esses conceitos, porque nem sempre os pacientes com illness, eles têm disease, eles têm alguma doença, mas eles podem ter uma experiência com a doença, né? E às vezes a gente também tem pacientes que têm disease, tem uma doença e não tem illness, né? E aí a gente pode colocar aí os nossos pacientes crônicos, por exemplo, os hipertensos, eles em geral não sentem nada, eles não se sentem doentes, eles nem consideram isso muitas vezes como uma doença, tá? Então, lembrando sempre, illness é a experiência com a doença. Então, quando surge illness, surge uma experiência com a doença, que pode vir ou não ser uma doença, a gente sabe que existe um contexto. Existe primeiro um contexto genético, né? Então, essa pessoa ela tem uma hereditariedade para quais problemas de saúde, né? Uma suscetibilidade genética, tá? Essa pessoa, ela também está inserida num contexto familiar, né? Então, como é que está esse ambiente familiar? Ela está inserida num contexto de trabalho, né? Ou será que essa illness tem alguma relação com o trabalho? Ela também está inserida num ambiente geográfico. Será que esse local onde ela mora, ela acaba tendo uma maior suscetibilidade para determinados problemas de saúde, né? Ela pode estar vivenciando alguma situação, algum evento estressante na vida dela, né, que vai interferir com a evolução da doença, tá? A gente pode também situar aí a questão do coronavírus, né? Então, a gente sabe que existe maior suscetibilidade se o paciente é idoso, se ele tem alguma doença crônica, se ele é cardiopata, né, se ele é obeso, né?
Algumas regiões que existe mais poluição ambiental, a gente sabe que acabaram havendo mais óbitos, tá? Então tem várias coisas de contexto que vão interferir na doença. A gente pode se perguntar o que fortalece as pessoas, o que deixa elas mais frágeis, porque afinal de contas, né, por exemplo, a gente pode pegar as doenças infecciosas, né, os vírus, as bactérias, eles estão por aí, né, mas o que determina a doença não é só o fato deles estarem presentes, é o que existia naquele organismo que fez com que ele ficasse suscetível a adoecer. Por que umas pessoas, elas adoecem e outras não, né? Então a gente conhecer isso, o que faz as pessoas ficarem mais fortes, mais resistentes, o que faz elas ficarem mais fragilizadas. Então isso é o nosso papel também na atenção primária, tá? E aí eu citei alguns exemplos ali, então além desse, né, que eu coloquei para vocês, por exemplo, no caso da doença cardíaca do infarto, tá? Então a gente tem um paciente que infartou e ele então foi atendido, né, fez lá o eletro, fez as enzimas, fez o diagnóstico, talvez tenha feito um cateterismo, né, colocado aí um stent, ele também recebeu uma prescrição de prevenção secundária com todos aqueles fármacos, né, que vocês lembram, tá? Então a parte cardíaca, né, está tudo amarrado, né, tudo que deveria ter sido feito foi feito, mas depois no acompanhamento, se for um paciente que é uma pessoa isolada, que tem baixo apoio social, né, um paciente viúvo, um paciente com depressão, em geral esses pacientes vão evoluir pior do que os outros, tá? Então mesmo tendo sido feitas as mesmas coisas, certo? Então a gente vê que essas coisas influenciam na evolução da doença, tá? Então pensar o que coloca as pessoas em risco, o que protege elas, isso é o contexto, principalmente quando a gente às vezes está investigando algo que a gente ainda não conhece, né? Então a gente está tentando entender aquela illness, mas a gente começa a pensar, né? E quando apareceram os sintomas, como é que estava a vida da pessoa em vários níveis? E às vezes a gente começa a colocar no lugar e entender aquilo ali que está se passando com ela, né? O médico de família, ele conhece a sua comunidade, ele visita as pessoas em suas casas, né? Então, é uma das atribuições do médico de família, quando você vai trabalhar na atenção primária, no SUS, né? Você vai saber que vai visitar as pessoas em casa, né? Faz parte. E aí, como é que eu me sinto, né? Nesse trabalho? Acho que vocês tiveram essa experiência, né? Mais no início também, com visita domiciliar. Quando eu estou no consultório, ali é o meu ambiente, a pessoa vem até mim, né? Mas quando eu vou na casa dela, é diferente a relação, né? Às vezes as pessoas se sentem mais íntimas mesmo, né? Como é que eu me sinto tendo que fazer esse tipo de atenção, né? Porque é uma necessidade, você vai trabalhar no SUS, né? O médico de família tem as competências preventivas, ele faz a promoção de saúde, né, que é o que a gente normalmente, quando pensa em atenção primária, a gente logo pensa em prevenção, né, mudança de estilo de vida, então isso já está bem firmada essa ideia, né? E o médico de família, ele vê as pessoas que atende como uma população de risco. Então, não é aquela questão assim, né, tem paciente que às vezes fala, eu não vou no médico porque eu não quero descobrir que eu tenho alguma coisa. Então, às vezes parece que a gente, na atenção primária, a gente está muito em cima, né, corrigindo hábitos, identificando fatores de risco, né? Mas realmente é interessante a gente pensar nisso, né? Que bom que alguém pode olhar para os riscos que a gente está correndo em determinadas situações, né? Então, por exemplo, o paciente, ele veio consultar porque ele tem uma unha encravada e quer fazer um tratamento, né, cirúrgico, aí você vai encaminhar, né, para cantoplastia, ou você talvez mesmo faça, né, na unidade de saúde, mas você poderia ver a pressão dessa pessoa, né, daqui a pouco é um homem lá de seus 35, 40 anos e ninguém viu a PA, né, daqui a pouco ele tem uma pressão lá de 200 por 120, ele não sabia. Que bom que então alguém viu que ele é uma pessoa que ele está numa faixa etária que deveria ser aferida a pressão para fazer o diagnóstico, né, de hipertensão.
Então, a gente ter esse olhar, a que risco essas pessoas que eu estou atendendo estão expostas, né? Então, é isso, tá? As competências terapêuticas, né? Então, claro, a gente sempre pensa muito em prevenção, né? Mas a questão é que a atenção primária, ela deve ter as competências terapêuticas para ela ser resolutiva, tá? E um amplo conhecimento das doenças mais comuns EPS. Se vocês passarem próximo slide ali, né? Vocês vão ver aquilo, uma tabela do Hospital Conceição, em Porto Alegre, né? Que foi levantado, que está no livro do Duncan, né? Que é a nossa referência aí para a medicina de família, junto com o Tratado de Medicina de Família. Para mostrar ali, né, o levantamento dos problemas atendidos na atenção primária através do CID, quando a gente faz lá, né, notifica, né, faz o nosso registro ambulatorial do CIA-SUS, a gente coloca o CID do atendimento, tá? Então, eles fizeram um levantamento e viram quais foram os problemas mais frequentes na atenção primária, tá? Que é o que vocês veriam no estágio, né? Hipertensão, depressão, diabetes, ansiedade, obesidade, problemas ortopédicos, tá? Então, por mais que a atenção primária a gente esteja aberto, né? Pode surgir qualquer problema na atenção primária, a gente sabe que também tem um padrão, tem uma certa periodicidade, que são os problemas mais comuns. Então, para o médico de família ele ser resolutivo, ele deve ter um conhecimento de como manejar esses problemas mais comuns. Tem coisas ali que estão citadas que a gente acaba não vendo muito no nosso ambulatório, porque acaba sendo um ambulatório de adultos, né? Então, a parte toda de pediatria a gente não atende, né? A questão ali também de ginecologia, alguma que outra coisa a gente faz, a gente acaba encaminhando, obstetrícia, né? Então, acaba que algumas coisas, as questões ali também de pequenas urgências, né? Todo dia no posto de saúde, né? Onde faz a atenção primária, tem paciente com gastroenterite, com crise de asma, com infecção urinária, tá? Infecção respiratória. Então, essas coisas são o dia a dia da atenção primária, que a gente no ambulatório acaba não fazendo, né? Acaba fazendo uma atenção primária de adulto, certo? Mas as questões se repetem, né? Tem também uma certa rotina na atenção primária, né? Então, para você ter vamos voltar no slide anterior, para ter uma boa resolutividade da atenção primária, né? Uma boa resolutividade é 80%, você conseguir resolver 80% dos problemas. Tá? Isso é uma boa resolutividade. Então, tem que ter um amplo conhecimento dos problemas mais comuns na atenção primária. Se você vê, né, daqui a pouco levanta lá o quanto que você está encaminhando e você percebe que está encaminhando, sei lá, 50% dos problemas você encaminha, você consegue resolver 50%, isso é pouco. Então, talvez precise fazer alguma atualização nos problemas mais comuns na atenção primária. Ou, não, eu sei tudo, eu não encaminho ninguém, que também não existe, né? Então, pode ser que você não esteja percebendo que determinadas questões precisariam de um apoio especializado. Então, por volta de 80% é um bom serviço de atenção primária, né? O médico da atenção primária, ele também deve ter uma competência na gestão de recursos, tá? Tanto os recursos mesmo materiais ou de exames disponíveis, de leitos de internação que existem no município, né? Como recursos de farmacológicos, né? Como também saber gerir o seu tempo. Então, isso é importantíssimo, o médico de família, ele saber gerir o seu tempo e estabelecer prioridades para o atendimento, né? Isso agora pode ficar um pouco abstrato para vocês, né? Porque vocês não estão fazendo atenção, né? Mas como o paciente da atenção primária, ele é um paciente que o médico da atenção primária, ele coordena as outras níveis, né? Então, o paciente, ele, muitas vezes, ele vai ter queixas de vários órgãos, né? E vários problemas de saúde que você vai articular. Então, e aí as suas queixas pessoais, as suas illness, né? Então, se você não consegue articular isso, estabelecer prioridades, você pode ficar bem confuso ali do que fazer na atenção desse paciente, né? Às vezes ele pode ter realmente muitos problemas e ser poliqueixoso, e você tem um tempo, tem um determinado número de pacientes para atender e você não consegue se organizar,
né? Então, você saber gerir o tempo, tá? Então, entra muita coisa de você já se planejar antes, né? Eu comecei ali a minha atenção, né, ao meu dia, e eu já sei que tem um paciente ali que é idoso, que é polimedicado, tem uma outra paciente deprimida que provavelmente demore, tem uma gestante. Então, se eu tô vendo aquela pessoa ali que quer fazer uma cantoplastia, né, e aí ela tem um problema de obesidade na família, né, daquela família do Botero, talvez esse não seja o momento. Eu vou agendar a cantoplastia, mas eu não vou falar sobre obesidade, falar sobre dieta naquela consulta, porque eu sei que vai ter outros pacientes que vão demorar, né? E aí então eu posso talvez pedir o apoio também da equipe. Na atenção primária a gente não está sozinho ali para resolver tudo, então pode ser que a enfermeira ela esteja talvez mais livre, possa conversar um pouquinho sobre a mudança de estilo de vida, ou a gente pode oferecer uma outra consulta para um outro dia. É importante, né, ter identificado o problema, né? E a gente tem o acompanhamento longitudinal. A gente pode acompanhar ao longo do tempo. A gente não precisa resolver tudo no mesmo momento. Então, tem a questão ali do que a gente vai priorizar na consulta, né? Então, muitas vezes o paciente ele traz questões, o que é importante para ele tem uma dor no dedinho do pé, né? Mas a gente tá vendo que o diabetes dele tá descompensado, que ele tá hipertenso, que não tá controlado, né? Muitas vezes ele não tá muito preocupado com isso, tá? Então as prioridades da consulta às vezes não são as mesmas também entre o médico e o paciente, tá? Então a gente vai ter que estabelecer quais são as nossas prioridades. Tem coisas que a gente não pode deixar passar para um outro momento, tem coisas que a gente pode. E tem aquelas necessidades do paciente. Então, se ele tá com essa dor no dedinho do pé e isso está incomodando muito, a gente também ignorar isso porque a gente não tá dando importância. Às vezes, problemas assim ortopédicos, às vezes acabam sendo esquecidos, né? Porque aquilo não vai provocar a morte do paciente, não vai complicar. Mas ele tem illness, né? Aquilo que está incomodando mais, tá? Então, a gente também tem essa sensibilidade para pesar o que é importante naquele atendimento, né? Bom, vamos passar para frente. Ali passando a tabela, a gente tem uma figura ali do atendimento domiciliar, né? Bem interessante ali, parece que a paciente era a mulher que está na cama ali, mas o marido pediu para dar uma olhadinha na garganta dele, ela ficou meio braba, né? Que ela que é a paciente. Então são situações que acontecem em casa, né? Quando você vai atender, aí os outros familiares já pedem para dar uma olhadinha, enfim, né? É um atendimento diferente.